A bênção nessa manhã. Paz do Senhor, irmã Luciane. Paz do Senhor, presbítero Samuel. Paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia a todos, bom dia nossa Paranaguá, bom dia região que está nos acompanhando, né? Aonde essa programação chegar, que o nosso bom dia, que a paz do Senhor seja estendido até vós. Estamos muito felizes por mais uma oportunidade na presença do Senhor. Mais uma oportunidade que nós estamos aqui com o coração inclinado à presença de Deus, né? Valorizando essa oportunidade que que Deus nos dá. Né? Nós temos que valorizar. O Senhor veio falando essa palavra comigo no meu coração enquanto eu estava a caminho para cá. Né? E nesse intuito de valorizar, o Senhor me deu uma palavra, o qual eu estava meditando aqui, que nós vamos orar, né, por todos os pedidos de oração, né, que eu sei que as irmãs, os irmãos aí que estão nos acompanhando já está, né, expressando aí o que precisa, né, o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando sim aqui na introdução da nossa programação, quanto depois no término nós vamos também finalizar, porque daí os irmãos vão se envolvendo aqui conosco, nós vamos nos envolvendo aí com os irmãos, vamos ficando cientes, né, dos pedidos de oração, e nós fazemos aí unânimes, né, um clamor aí, uma oração pelas causas pedidas, né. Mas eu quero compartilhar o que Deus vem falando ao meu coração a respeito de a gente valorizar aquilo que o Senhor coloca nas mãos da gente. O Senhor vem falando muito forte e eu quero ler um texto. Na verdade, eu quero meditar em 2 textos, porque o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Não é o que nós vamos passar o estudo aqui, mas é para o Senhor já estar nos colocando aí. Imagine que esta oportunidade aqui seja uma oportunidade que Deus está te dando. Né? Uma oportunidade que Deus está te dando, né? E que nós temos que valorizar, que nós temos que priorizar, né? Essa semana eu passei meditando no texto de Gênesis e nós conhecemos, né, o que aconteceu com os filhos de Jacó, né, com Esaú, com os filhos de Isaac, né, com Esaú e Jacó. Um texto muito conhecido nosso, que diz assim lá em Gênesis 25, do versículo 29 ao 34, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. E Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de primogenitura. E eu vim meditando nessa palavra. Direito de primogenitura. Direito de primeiro filho. Era algo ali que era de Esaú. Por quê? Porque, embora eles sendo gêmeos, né, com o irmão Jacó, mas o irmão Jacó nascendo ali grudado, agarrado, e a palavra vai dizer, né, que por esse motivo Jacó recebeu o nome de Jacó. Por quê? Porque nasceu agarrado com a mão, né, ao calcanhar do seu irmão. O Esaú, porque ele estava exausto, porque ele estava cansado, porque ele estava com fome, ele despreza um direito que é dele. E eu vim meditando nessa palavra ao decorrer da minha casa até que o estude hoje,
né? Ele vinha meditando. Esaú, quando ele rejeita o direito de primogenitura, automaticamente ele rejeita a Lia, a filha de Labão, que pela ordem a Lia era para se casar com Esaú, e de Lia nasceu Judá, que entra, né, para a linhagem de Jesus Cristo. E eu vim meditando nesta palavra. Quantas oportunidades o Senhor coloca nas nossas mãos? Quantas oportunidades, embora nós sabemos o contexto, né, de Jacó e Esaú, isso já era um propósito de Deus, Deus já tinha falado com Rebeca que o maior serviria o menor, mas porque Deus já conhecia, o bebê Esaú estava no ventre da Rebeca, Deus já conhecia como que era o comportamento dele, Deus já sabia toda a vida de Esaú, Deus já conhecia. Deus já sabia que Esaú não seria a pessoa ideal, né, para que os propósitos e as promessas de Deus se cumprissem através da vida dele. Porque Esaú, ele tipifica hoje para nós aquela pessoa que desiste muito fácil. Aquela pessoa que começa uma coisa, que tem algo em suas mãos, que é algo que Deus proporciona, ele tipifica essas pessoas para os nossos dias hoje. Que até ela começa, até ela vai, mas de que um pouco ela vai desistindo, ela vai olhando, ela se cansa. O Esaú, ele tipifica aquela pessoa que se cansa muito fácil e abre mão daquilo que Deus tem de precioso para a vida dele. E o Senhor assim veio falando assim muito no meu coração, e eu já deixo essa palavra antes de a gente orar. O que Deus colocou nas suas mãos? O que Deus colocou nas suas mãos? Eu quero complementar mais um texto com esse aqui que eu estava meditando, ainda antes de nós, enquanto estava passando os louvores aqui, que está lá em Juízes capítulo 8, que vai falar de Gideão. Todo mundo conhece a história de Gideão. Gideão foi erguido por Deus porque o Senhor observou ele, viu nele um homem forte, um homem valoroso, um homem corajoso, um homem que Deus, né, falou com ele se encorajou, foi lá, né, destruiu os ídolos do pai. Deus deu estratégia para ele vencer os midianitas, e o povo se alegrou com ele tocou trombeta, tocar trombeta quer dizer, ele teve autoridade, tocar trombeta. Quando a gente ouviu aqui, presbítero Samuel fala, quando e alguém tocou a trombeta, quer dizer, Deus deu para aquela pessoa naquele momento autoridade sobre um povo, presbítero Samuel. Um homem que chegou para Deus e falou, mas eu sou menor, eu sou mais pobre, eu sou menor, eu sou pequeno, eu não tenho condições, né? Um homem que quando Deus chamou ele se colocou na presença do Senhor, ele se inclinou e falou, Senhor, eu dependo do Senhor, se não for o Senhor eu não consigo, que fez quantos testes com Deus para ver se aquilo provinha de Deus mesmo, e Deus foi orientando. Deus ergueu Gideão, Deus deu oportunidade para Gideão, Deus colocou Gideão à frente de um povo, e esse povo se alegrou com Gideão. Mas quando eu olho aqui, ó presbítero, no capítulo 8, no versículo 22, diz assim, olha o que diz, olha, então os israelitas rogaram a Gideão, reina sobre nós, tu, o teu filho e o teu neto, porque nos tirastes das mãos de Midian. Gideão, contudo, lhes esclareceu, não serei eu quem governará sobre vós. Veja que ele não está falando que reinará, mas que governará. Olha, não serei eu que governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é o Senhor que reinará sobre vossas vidas. Até parece que a gente está vendo, poxa, que lindo essa atitude de Gideão. Se a gente for ver, Gideão ele vacila aqui. Porque Deus deu autoridade para ele. Mas só que Gideão, ele já depois das guerras, depois que Deus colocou, ele começa aquilo que nós começamos a falar aqui. Deus colocou algo na mão de Gideão, mas é que um pouco parece que aquilo começou a cansar ele.
Aquilo que passou a ser um fardo nas mãos de Gideão. Aí Gideão, o que ele faz? Olha, e disse mais Gideão: permite, entretanto, que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um dos seus brincos que tirastes dos vencidos, os ismaelitas, dos ismaelitas, parentes dos midianitas. Costumavam usar argolas de ouros nas orelhas ou narizes, porquanto eram nômades do deserto. Ou seja, ele pega todas aquelas joias, aqueles pendentes, e o que ele faz? Ele vai lá, ele confecciona um manto e induz agora o povo a ir adorar aquele manto e coloca lá em Ofra. E induz o povo. Para quê? Porque ele já estava cansado. Agora Gideão ele quis casar, tomou para si muitas mulheres e teve 70 filhos. Quer dizer, ele rejeitou um direito, presbítero, que Deus colocou na mão dele. Ele se cansou. E se a gente não vigiar, o Senhor vinha falando comigo enquanto eu vinha para cá. Se a gente não vigiar, Deus colocou algo muito precioso nas vossas mãos. Não sei o que Deus colocou nas vossas mãos. E o Senhor, Ele quer que você não despreze aquilo que o Senhor colocou na vossa mão. O Senhor não quer que a gente despreze aquilo, porque foi Ele que colocou. E como que nós começamos a desprezar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos? Quando a gente começa a acostumar com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Aquilo que antes era tão precioso, tão importante, agora eu vou empurrar com a barriga. Agora eu vou fazer de qualquer jeito. Quando vê, a gente está enfadado. A gente fala: do que me adianta isso se eu prefiro isso? Do que se me adianta isso aqui se eu vou morrer, como disse o Esaú lá no texto que nós lemos? Do que me adianta o direito de primeiro filho, de primogenitura, se eu vou morrer de tão cansado, de tanto trabalhar? Ele desprezou. E quando ele despreza também a Lia. Ele não sabe, mas ele está desprezando a Lia. Por isso que quando Jacó ele vai nas terras de Labão e se apaixona por Rebeca, o Labão ele fala, não, parece que o Labão enganou, mas não é. É que ele precisava primeiro casar a primeira filha. E daí já me dá um ensino aqui, né? Jacó queria a bênção de primogenitura, pois então também tem que ficar com a primeira filha de Labão também, que era do irmão, que era para ser do irmão. Passou a ser uma responsabilidade dele. Só que de Raquel saiu José, promessa do Senhor. Mas de Lia saiu Judá, linhagem de Cristo, ascendência de Cristo. Né? Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, o Senhor já vem falando. O que Deus colocou nas tuas mãos? Nós vamos orar. Nós vamos orar aqui pelos pedidos. Vamos orar. Mas o Senhor já vai pedindo para você meditar. E o que o Senhor colocou nas tuas mãos? O que o Senhor colocou nas tuas mãos? Continue fazendo com o mesmo entusiasmo quando você recebeu. Continue abraçado, continue valorizando com o mesmo entusiasmo que você recebeu. Não despreze, porque se tu desprezares hoje, você não está entendendo. Você está desprezando a bênção que o Senhor tem para você lá na frente. Nós vamos orar? Vamos orar. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Espírito Pai, Santo. Tu és maravilhoso.